boa noite. Dando continuidade ao nosso programa de educação continuada, hoje nós vamos falar um pouquinho de asma na infância. Mas antes disso, eu gostaria de dar dois avisos curtos. Que as lives serão gravadas, né? E que semana que vem vão ser disponibilizadas no nosso canal no YouTube, né? Pedir para os colegas que forem ingressando na reunião para ir desligando o áudio para não dar uma microfonia e atrapalhar. Ao final da discussão, a gente faz aquele bate-papo, né? Que a gente já está acostumado a fazer, um bate-papo bastante informal, bastante enriquecedor. Semana que vem, ou melhor, quarta-feira agora, nós vamos ter um programa de integração com um programa de cooperativismo e formação de lideranças, com o tema UTMR Remuneração Variável. E no dia 1º de setembro, o Dr. Rodrigo Klein vai falar sobre litígio na área de repetição. Hoje, quem vai falar para a gente é o Dr. Maurício Cade. Ele é pneumologista e alergologista pediátrico, e quem vai fazer a moderação é o nosso amigo cooperado pediatra Luiz Renato. Luiz Renato, a palavra é sua. É um prazer aqui, né, receber o nosso amigo Maurício, né? Todo mundo conhece Maurício, né? Ele é pediatra atuante nas UTIs aí da nossa cidade, da Unimed, do Infantil, e pediatra de formação, e trabalha no consultório com pneumologia e alergologista, né, pediátrico, né? Também médico docente da Faculdade de Medicina da Multivix, né? Então, prazer aí, né, receber Maurício, falar sobre um tema importante que é a asma, né, e a crise aguda de asma, já que a gente, agora com a abertura de abertura, né, com a melhora da pandemia, abertura das escolas, né, das atividades, né, com certeza vai aumentar a ocorrência dos atendimentos, né, de asma, tanto em consultório como em pronto-socorro. Então, é um prazer aí receber Maurício. Maurício está com a palavra. Seja bem-vindo. Maurício, antes de você começar, eu esqueci de fazer o pré-teste. São 3 perguntinhas que a gente responde rapidamente. Eu passei para a Alessandra. Eu vou apresentar aqui e depois eu te passo a palavra em um minutinho. Tá. Desculpa. Pode começar, Alessandra. Essas respostas aí, gente, elas são totalmente anônimas. Só o indivíduo que vai saber o que ele respondeu. Isso aqui serve como uma amostra para a gente ver qual o grau de retenção que a gente tem tido, sabe? É uma avaliação da gente mesmo. A gente pede para que todo mundo participe, para que isso gere um valor preditivo legal para a gente aqui, sabe? A gente dá 30 minutinhos, 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos para cada questão, são só apenas 3 questões, e aí depois a gente passa para a próxima. Cinco segundos. Pode passar. O pessoal já respondeu já. Está acontecendo alguma coisa aqui. Ah, tá. Desculpa. Questão 2. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Questão 3.
Mais 5 segundos. Vou encerrar. Isso. Vamos lá, Maurício. Fechar aqui as questões, né? Primeiro, agradecer aí o convite do Bruno aí para poder dar aula. E as aulas são sempre muito boas, né? Porque a gente sempre se atualiza mais para a gente poder passar, né, para os colegas aí o que tem mais de novo e novo de tratamento e de medicação também. E as novas questões agora também de tratamento, né, do GINA, que tem as questões acima de 6 anos e abaixo de 6 anos. Agradecer o Bruno aí. Se a aula estiver um pouco cansativa, porque asma é um tema muito grande, então aí eu tentei fazer uma coisa mais objetiva e que não seja tão cansativo. Se estiver ficando cansativo, me avisa que a gente dá uma acelerada aí. Não está passando, não. Como é que eu faço aqui? Espera aí, deixa eu ver se vai. Pronto, foi. Então, a definição, né, de asma, ela é uma doença inflamatória crônica, que a gente tem uma limitação de fluxo aéreo, Depois né? eu vejo que ela fica gravada. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, doutor, estamos te ouvindo. É porque Muito bem. entraram com o microfone aberto, mas já fechei. Tá. Então, é uma doença inflamatória crônica que caracteriza, né, pela limitação do fluxo aéreo. Então, você ocorre uma obstrução dos brônquios pelo processo inflamatório, né, causando uma hiperatividade das vias aéreas inferiores, que pode ser por causa direta ou por causa indireta. Essa hiperatividade das vias aéreas se caracteriza pela sibilância, que é o broncoespasmo, uma sensação de dor no peito, de aperto no peito e um reflexo de tosse. Essa hiperatividade, ela também pode ser reversível com o tratamento ou sem tratamento. Então, por mais que a pessoa tenha o broncoespasmo, a criança tenha o broncoespasmo, ela pode ter uma melhora espontânea, não necessariamente com medicação. Com os avanços terapêuticos, a prevalência ainda tem muito aumentado, tem aumentado muito ainda no mundo. E com baixo nível de controle da doença e mortalidade e morbidade elevada ainda. Os custos da asma não controlada é muito elevado no sistema de saúde para as famílias, principalmente da forma mais grave. E acredita-se que em torno de 12,3% dos asmáticos brasileiros não estão bem controlados. É a doença crônica, né, mais comum na infância, é uma doença de país industrializado, geralmente país desenvolvido, tem característica de história familiar de atopia, não é só a história familiar, mas a história familiar de atopia leva a uma tendência maior de desenvolver asma. As crises podem ser exacerbadas e provocadas por uma variedade de fatores, e tem que entender que o importante da causa do broncoespasmo é a inflamação, que ela não está presente apenas na crise. Lógico que a crise, você tem ali um processo inflamatório agudo, mas lembrar que a inflamação ela é crônica, né? Então, mesmo sem crise, ocorre um processo inflamatório ali diariamente no paciente que tem asma. Então, a crise de broncoespasmo que você vê, ela é só a ponta do iceberg. Então, embaixo da ponta do iceberg, tem uma coisa muito maior que a inflamação. O que você está vendo da crise, no momento da crise aguda, ela é apenas o momento ali da crise aguda, ali da inflamação aguda, que ela está tendo ali, que teve uma exacerbação, mas ele por baixo, o processo inflamatório é muito maior. Então, a gente tem que combater a inflamação. É uma doença heterogênea, que tem fenótipos e endótipos diferentes. Varia a intensidade,
ocorrência, a frequência, a intensidade, os sintomas variam com a intensidade, a ocorrência e a frequência durante muito tempo. A tosse crônica, ela é uma variante da asma, ela pode ter característica de asma, tosse crônica, e é definida pela inflamação e limitação do fluxo, que pode ser determinado por alérgenos, irritantes, exercício físico, infecções virais, que é o mais comum no nosso caso, e fumo passivo. Muita gente associa a asma, a crise aguda de asma, sempre com alergia. Mas não, no nosso meio aqui, a principal causa é o vírus. O vírus é a principal causa de broncoespasmo agudo. Então, o alérgeno é um dos motivos que causa o broncoespasmo, mas a gente tem vários outros motivos. E, no nosso meio, principalmente no inverno, o principal gatilho é o vírus. Então, a definição, você tem várias coisas, não é a asma, ela não é apenas um determinante. Não é o fato de você ter alergia que você vai desenvolver asma. Então, tem várias coisas, tem fatores genéticos, hoje tem falado muito em microbiota da flora intestinal, tem a precocidade que você começa a ter as crises, a sintomatologia, a idade de início, exposição a tabagismo, atopia e os endótipos. Então, você tem tipos de fenótipos e endótipos diferentes. Então, você tem a asma alérgica, que ela é TH2, que ela é tendência a TH2, ela tem uma tendência a interleucinas do TH2. E a asma não alérgica, que ela tem uma baixa TH2. Então, com isso, você tem dois tipos diferentes de asma. Uma asma alérgica, que ela tem um início precoce, que tem uma tendência a maior gravidade, tem associação com atopia, né, dermatite atópica, rinite alérgica, tem presença de IgE alterado, IgE específico para poeira, né? Tem eosinofilia nas vias aéreas e eosinofilia sistêmica. E a asma alérgica, ela tem uma tendência a responder melhor aos corticoides, porque os corticoides, eles inibem melhor o TH2. A asma não alérgica, pelo contrário, ela tem uma tendência a ser mais tardia, ela não começa precocemente, não se sabe realmente se tem uma tendência a ser grave, e não tem uma presença de eosinofilia, igual na asma alérgica. A responsabilidade ao corticoide é diminuída. Então, uma diferença da asma alérgica para a asma não alérgica. A asma alérgica, ela tem essa tendência a responder melhor aos corticoides. Então, a asma não alérgica, ela não responde tão bem aos corticoides. Por isso que, às vezes, quando uma crise de broncoespasmo é induzida pelo vírus, geralmente ela tem uma baixa resposta ao corticoide, porque, ao contrário, quando tem uma induzida por alergia. Então, isso é uma das diferenças entre as asmas alérgica e não alérgica. E o diagnóstico depende de quê? Depende da clínica, dos biomarcadores e de medidas objetivas que você possa determinar a limitação do fluxo, para você não ter um subdiagnóstico. Então, você conseguindo fazendo medidas objetivas, que aí seria uma espirometria, um peak flow, uma broncoprovocação, você conseguiria definir melhor a asma. Porque, muitas das vezes, o que limita a asma na infância é você não conseguir fazer a espirometria, o peak flow e a broncoprovocação, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, coisa que no adulto é mais fácil. Então, a gente que é pediatra e pneumologista pediátrico, a gente fica um pouco limitado. Eu, por exemplo, consigo fazer espirometria em crianças acima de 9 anos, algumas acima de 8. Então, às vezes a gente fica em dúvida e tenta sempre uma prova terapêutica pela história. Então, para mim, eu vou ter uma tendência maior à clínica e biomarcadores. Quando são crianças um pouco mais de idade, a gente consegue fazer a avaliação mais objetiva com espirometria, com peak flow e com a broncoprovocação. Então, são características da asma, né, um dos seguintes sintomas: tosse, chiado e cansaço. Principalmente se esses sintomas são frequentes e recorrentes, se variam com o tempo e intensidade, quer dizer, à medida com o tempo, a intensidade vai piorando. É muito comum vir mães que falam que a criança tinha poucas crises e, à medida que for ficando mais velha, às vezes as crises vão piorando. Então, isso é tendência da inflamação que está aumentando.
piora com a noite, início da manhã. Essa também é uma tendência da asma pelo ciclo circadiano do cortisol, que ele tende a diminuir durante a noite, a madrugada, e pela manhã, e volta a aumentar no final da manhã. Então, das 9, 10 anos, o cortisol aumenta, que aí que geralmente alivia os sintomas da criança. Pode ter associação com exercício, com emoções, risadas, choro, algumas inalações de poeira, fumaça, pode piorar. E se não tem associação com IVAs, porque a associação com IVAs é comum. O vírus geralmente faz a criança chiar. Então, se a criança chia sem infecção viral, é uma tendência maior de asma. História de outras atopias, dermatite atópica, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, história paternal de asma. Deixar bem claro que aqui a história paternal é pai e mãe. Avô, vó, tio e tia não interfere tanto. Então, pais com história de asma, os filhos têm 60% de desenvolver asma. E se você tem uma boa resposta com o tratamento, então você julgou esses sintomas, deu um diagnóstico sugestivo de asma, iniciou um tratamento adequado, o corticoide inalatório, teve uma boa resposta, é o que eu falo, né? Tem pelo de gato, tem orelha de gato, tem rabo de gato, é gato. Então, você tem praticamente uma história associada a uma boa resposta ao tratamento, provavelmente é asma. Uma das queixas comuns nos ambulatórios, que as mães chegam, elas falam que o filho vive gripado, que tem gripes, né, direto. Meu filho está gripado há 90 dias, há 60 dias, 2 meses meu filho está gripado. Então, ninguém fica gripado esse tempo todo. Então, tem que pensar dessa forma, porque pode ser asma. Uma tosse noturna, da característica mais de madrugada. A mãe fala que chia, né, que tem a bronquite, que bronquite é uma inflamação dos brônquios, então não é o fato de inflamar os brônquios que vai ser asma, nem tudo que chia é asma. Então você tem que ter uma história clínica associada a uma história familiar, a história de atopia, que sugira uma resposta ao corticoide, que você possa definir como asma. Então, muitas mães chegam falando que tem bronquite, é porque a criança chia quando ela está com resfriado ou com gripe, com infecções virais. E pneumonias recorrentes, é muito comum. Antigamente, isso tinha mais diagnóstico. Muitas mães procuravam o pronto-socorro e batiam raio-x durante a crise de broncoespasmo e tinha sinais ali de atelectasia e as pessoas interpretavam como pneumonia. Então, eu falo isso muito. Não adianta fazer raio-x em criança com crise de sibilância. Vai ver coisa ali que não precisa ver, que é atelectasia, e vai achar que é pneumonia. Então, se a criança não tem uma história de uma doença grave, uma evolução infecciosa grave, não precisa fazer raio-x. E, principalmente, se a mãe caracteriza crises durante a atividade física. Às vezes vem mãe que fala, doutor, meu filho vai no pula-pula, ele começa a ter crise, começa a tossir, começa a chiar. Então, tem que prestar atenção nisso. Às vezes é um indício. E hoje é muito comum as vias aéreas unidas. Porque não adianta você tratar a asma se você não tratar a rinite. E não adianta você tratar a rinite se você não tratar a asma. Então, dos pacientes que têm rinite, 40% a 50% têm asma. E dos pacientes que têm asma, 80% a 90% têm rinite. Então, se você tratar o paciente asmático sem tratar a rinite dele, você às vezes não consegue controlar. Então, quando você tem uma asma associada à rinite, você tem que controlar a rinite também. Então, as medidas objetivas, que são mais difíceis de você realizar nas crianças, né, você tem a espirometria, que eu consigo fazer aí acima de 9 anos, e algumas crianças acima de 8, porque você é fluxo dependente, você depende da criança fazer o exame, ela tem que soprar de uma forma adequada para ser válido a espirometria. O pico de fluxo, que é o peak flow, né, que depende também da criança, do jeito dela soprar, também, se ela não soprar do jeito correto, também não dá um bom diagnóstico. A oscilometria de fluxo, o teste de provocação com exercício, que
é um pouco mais complicado, eu não realizo aqui, e o Trastber, provocação com metacolina ou manitol, também que eu não realizo aqui, que é um pouquinho mais trabalhoso também. Então, o que você quer com a medida objetiva? Documentar a obstrução. A partir do momento que você documentou a obstrução, você vai ter uma tendência ao dar o diagnóstico de asma. Então, você evita tratamentos desnecessários e você melhora o tratamento, sem colocar dose excessiva de medicações. Então, o que você vê na espirometria? Você vê uma gravidade da obstrução, você vê se tem uma reversibilidade da obstrução pela broncodilatação, pelo uso do broncodilatador, você faz uma espirometria pré-broncodilatador, e depois, se você documentar a obstrução, você faz uma espirometria pós-broncodilatador, para você ver se teve uma reversão. E se a variabilidade dessa obstrução, se ela foi significante. Porque se não tiver uma variabilidade, uma boa resposta, não tiver um determinado número lá, e nós vamos ver para frente, que você tem que ter uma resposta broncodilatadora de 12% e 200 ml, então, você consegue caracterizar a resposta broncodilatadora, que é uma das características diagnósticas de asma. Você tem a resposta broncodilatadora, você caracteriza a asma. Então, é um exame objetivo da presença de asma, tem obstrução, reveste com broncodilatador, é asma. Você pode realizar de 3 a 6 anos, eu acho mais complicado, algumas crianças acima de 7 ou 8, mas geralmente eu consigo fazer acima de 9. E deixar bem claro que o exame normal, ele não afasta a doença. Você pode ter asma, que tem o exame normal, mas que a criança tem crises frequentes. Isso é comum. Eu já tive muitos pacientes assim, em que você pega o paciente, ele tem uma história clássica de atopia, a mãe fala que vive tendo crise, que tem limitação em atividade física, e você faz um exame físico, você faz um exame de espirometria e dá normal. Mas eu inicio o tratamento da mesma forma. Isso não muda o seu jeito de pensar em relação ao tipo da asma. O fato de estar normal não quer dizer que não precisa de tratamento. E a reversibilidade, né, ao broncodilatador, ele tem que ser de 12%. E 200 ml, né? São duas formas, né? É a porcentagem e 200 ml. Então, aqui são os valores que a gente tem, geralmente, da espirometria para crianças e adolescentes. Geralmente, a gente caracteriza 80%. Então, capacidade vital, VF1, tifenor, 80%. O 25-75, você já tem uma tolerância maior, então de 70%. E aí, o outro gráfico aí, você vê a característica que você dá de obstrução. Se você tiver uma obstrução de 79 a 70, você tem uma obstrução leve. De 60 a 69, uma obstrução moderada. De 50 a 59, moderadamente grave. De 35 a 49, grave. E menor que 35, no VF1, você vai ter uma obstrução grave. O pico de fluxo, que é o peak flow, ele é um exame que dá para fazer no consultório, né? E dá para fazer em casa. Nos Estados Unidos é muito comum os pacientes com asma carregarem o peak flow para casa, e eles fazerem medidas seriadas de peak flow. Então, é um exame clínico e pode subestimar a gravidade da asma. Quer dizer, às vezes, ele pode dar um valor não tão baixo, mas pode dizer que tem uma asma grave. Ele complementa as informações do exame clínico, quer dizer, você faz uma anamnese bem feita, você faz um exame físico e você faz o peak flow. Se o peak flow der alterado, você pode determinar a asma com peak flow. Hoje mesmo, no consultório, tinha um paciente que tinha uma história duvidosa, eu fiz o peak flow, deu uma obstrução e eu dei o diagnóstico de asma e iniciei um tratamento. Tem baixo custo, são portáteis e simples. O que é difícil para a criança fazer o peak flow? Porque ele é esforço dependente também. Depende da idade para fazer, dependendo da crise, se for um pouco mais intensa, ela não consegue realizar, e a criança tem que estar motivada para fazer. Às vezes a criança ela não quer soprar. Então, você fica um pouco limitado. Então, essas medidas objetivas na criança, elas ficam um pouco difíceis de realizar. Então, a partir do momento que a gente consegue realizar, fica mais fácil dar o diagnóstico. Por isso que é muito
é muito complicado você dar um diagnóstico de asma numa criança muito novinha. Então, eu evito dar esse diagnóstico de asma se eu não tenho uma conclusão exata disso. Então, porque a partir do momento que você fala que a criança tem asma, a mãe ela fica ela fica até abatida. Fala, meu filho tem asma, eu achei que ele só tinha bronquite. Então, parece que você deu um diagnóstico para ela, assim, condenando o filho dela. E hoje não. A gente tem que deixar bem claro que uma pessoa que tem asma, ela vive normal, certo? Então, está aí o pico de fluxo. Ele tem esse formato aí e ele é fluxo dependente. Então, quando você tem um pico, quando você realiza o pico de fluxo, e ele está em torno de menor que 50%, né, é vermelho. De 50% a 80%, você fica no amarelo, e acima de 80% ele está verde. Então, você pega o pico de fluxo, você sopra, tem aí a quantidade que a pessoa sopra, e aí você faz uma linha de acordo com a altura dela. Você traça uma linha da onde ela soprou até o tamanho dela. E aí você vê aonde está aí, o melhor, onde está na média ou abaixo da média. Aí são alguns valores de 50% de preditivo aí, para o peak flow. E pacientes que têm asma com peak flow, se ele consegue ver uma diferença percentual média de maior que 13% num período de 2 a 13 semanas, é sinal que ele está entrando em crise, ele está tendo perda da função pulmonar. Então, isso é uma vantagem. Uma pessoa que vai fazendo peak flow diariamente, se ela vai vendo que o peak flow dela vai baixando os valores, e esse valor é acima de 13%, ela já identifica que ela vai entrar em crise, antes mesmo de ter uma crise propriamente dita. Também uma outra forma é você fazer o peak flow após a atividade física. Então, um paciente que tem uma história de cansaço, de tosse durante a atividade física, e você não tem um diagnóstico preciso, porque pode ser um sedentarismo, é você realizar o peak flow após o exercício. Então, se for maior que 15% do preditivo, quer dizer que ele está tendo um quadro de asma induzida para o exercício. O teste de provocação, que a gente pode fazer com metacolina ou com manitol, geralmente, se ele tem uma resposta de FV1 maior que 20% do basal, você tem uma resposta positiva. Então, você faz o basal, né? Depois você faz uma nebulização com metacolina ou histamina. Se for maior que 20%, é sinal que você tem uma resposta que é um quadro de obstrução. Quando é manitol, solução salina hipertônica, ou uma hiperventilação voluntária, isso já é positivo se for em torno de 15%. Alguns exames você pode ter uma especificidade limitada, principalmente com rinite, fibrose cística, displasia bronco-pulmonar, que eles naturalmente já são positivos à metacolina. Então, testes positivos, eles não confirmam um diagnóstico. A partir do momento que você tem uma história clínica associada com teste de broncoprovocação, aí você combina o diagnóstico. Então, o nosso diagnóstico, a gente tem que tentar, para dar o diagnóstico de asma na criança, a gente tem que tentar documentar a limitação de fluxo aéreo, principalmente na espirometria, e antes do início do tratamento. Por quê? Porque se a partir do momento que você começa o tratamento, a grande maioria das crianças respondem bem ao corticoide inalatório. Então, se você começar o corticoide, às vezes depois você faz a espirometria e está normal. Então, com o tratamento já em andamento, se você fazendo a espirometria, você vai ter maior dificuldade de confirmar esse diagnóstico, se o tratamento já foi iniciado. Em geral, a asma caracteriza por inflamação e hiperatividade das vias aéreas, mas só isso não é o suficiente para fazer o diagnóstico de asma. Então, às vezes, a gente fica confuso, porque outras doenças cursam com inflamação e hiperatividade brônquica. Então, a gente também tem que tentar documentar essa obstrução e a resposta broncodilatadora. A queda da função pulmonar, ela é mais rápida a longo prazo, naqueles pacientes que não usam corticoide inalatório e que cursam com crises mais graves. Então, quanto mais você esperar para iniciar um tratamento do processo inflamatório, mais chance você tem de perda de função pulmonar no paciente. E aí você tem os gatilhos. Você tem o gatilho do alérgeno,
né, que você vai induzir o TH2, lá que a gente começou lá, e o do não alérgico, que você não tem uma tendência a estimular o TH2. Mas você também tem uma característica inflamatória, mas o mecanismo é diferente. Então, você tem alguns biomarcadores, né, que é o IgE. A partir do momento que você tem um IgE específico para algum alérgeno, você tem um fenótipo alérgico precoce, você vai ter um início precoce da doença. Então, é muito comum você ter a marcha atópica, que a criança inicia com dermatite atópica e depois desenvolve outros sinais de alergia e pode evoluir com a asma, né? O eosinófilo, que está no fenótipo de eosinofílico, de início tardio ou não alérgico. Tem o neutrófilo, que é o neutrofílico, que geralmente é mais associado ao não alérgico. A periostina e o dipipetilpeptidase, 4, também, que tem uma característica de eosinofilia. Então, a asma na infância, você precisa ter estratégia de tratamento. Tratar somente a crise, realiza uma prevenção, sendo que você sabe que quanto mais você demorar para realizar um tratamento, você pode deixar que aquele paciente tenha uma perda da função pulmonar. Então, você fica sempre nessa. Hoje, tem uma tendência de asma, de tratamento de asma com medicação intermitente. E a gente vai ver isso lá em alguns pacientes, né? Então, o que a gente tem que considerar? Que no paciente asmático não alérgico, a gente tem que ter o controle ambiental. Desculpa, no paciente alérgico, né, no paciente que é TH2, no paciente que tem alergia documentada, tem presença de eosinófilos no sistêmico, no sangue periférico, tem IgE específica para determinados alergenos aumentados, a gente tem que fazer o controle ambiental. Então, coisa que é desnecessário no paciente que não tem uma alergia documentada. Então, não é todo mundo que precisa fazer controle ambiental. Controle ambiental a gente faz no paciente que tem atopia, naquele paciente que tem alergia confirmada. No paciente que não tem alergia confirmada, não precisa fazer controle ambiental, prevenir ácaro, poeira e essas coisas todas. Porque o estímulo é diferente. Você não vai chegar ao TH2. Então, a gente tem que tentar minimizar os riscos da asma. Estabelecer uma parceria médico-paciente, que tentar falar com o paciente que o tratamento, às vezes, é a longo prazo e que tem que ser de uso contínuo. Não adianta usar medicações e parar. Então, usar o tratamento como ciclo contínuo, avaliar se o tratamento está sendo eficaz, ajustar o tratamento a partir do momento que você não vê eficácia na medicação que foi passada, no tratamento farmacológico e não farmacológico, é o controle ambiental. Às vezes, você pode iniciar um tratamento farmacológico num paciente que tem uma asma alérgica e não fazer um controle ambiental. Então, o controle ambiental seria um tratamento não farmacológico. E avaliar a resposta. Se você tem um sucesso na resposta do tratamento. Se você não tem, você tem que avaliar esse tratamento. Instruir e reforçar as habilidades essenciais, isso é muito comum. Ver o paciente como ele usa, eu sempre faço esse teste. Não adianta você só passar a medicação, você tem que ensinar o paciente a usar a medicação. Se ele tem uma adesão ao tratamento, então, não é todo mundo que adere ao tratamento de asma, eles acreditam aí que menos de 20% dos pacientes não aderem ao tratamento, tá? Então, a gente tem sempre que pensar. Isso é estudo em adulto, né? Mas geralmente, a mãe, ela tem uma tendência a aderir mais por causa dela ser mais preocupada com o filho, então, geralmente, tem uma tendência a usar melhor. Mas eu não tenho nenhum trabalho que mostre isso, um tratamento realmente de adesão ao tratamento em crianças. O autotratamento direcionado, meus pacientes têm um plano de ação para evitar a procura desnecessária para o socorro, então, eles têm que saber o que fazer quando entrar em crise, eles saberem se monitorar, saber ver se está entrando em crise, dar segurança para os pacientes a verem quando é a crise. E dizer que as respostas, que as medicações que ele tem para usar em casa, podem fazer a mesma resposta que aquelas medicações que estão no pronto-socorro. Então, os meus pacientes, eu treino com eles o uso da medicação para eles procurarem pronto-socorro somente se eles não tiverem
resposta ao plano de ação que eu deixo para eles. E fazer avaliação médica periódica. Não adianta pegar uma receita, sumir e ficar perdido por aí. Tem que voltar na consulta, até mesmo para a gente saber se ele está tendo uma boa resposta à medicação e se ele está precisando, se ele está respondendo bem às medicações quando precisa. Então, o que a gente quer com o tratamento, né? Alcançar o controle dos sintomas, diminuir a necessidade de medicação resgate e manter os níveis normais de atividade. Então, criança que tem asma tem que ter vida normal. Vida normal, não tem por que ter limitação. Reduzir os riscos de exacerbação, diminuir a chance de perda da função pulmonar e evitar os efeitos do tratamento. Minimizar os riscos do tratamento a longo prazo. Prova de função, fazer prova de função pulmonar, seriados, evitar tabagismo passivo e evitar não aderência. Realizar a espirometria no início do tratamento, a cada 3, 6 meses, geralmente eu faço a cada 6 meses, e sempre por necessidade de avaliação de risco futuro. Então, o objetivo nosso, a longo prazo, é permitir que o paciente ele tenha uma vida sem restrição, uma vida normal. Tem muita mãe que fala, doutor, eu posso ir para Pedra Azul, eu posso chupar picolé, tomar sorvete, deixar meu filho andar descalço, tomar banho de piscina. Pode tudo. Não são essas coisas que pioram a asma. Diminuir o custo das famílias, diminuir as causas sociais. Tem criança, às vezes, que não pode ir em determinados lugares porque falam que ela tem asma, né? Manter uma função pulmonar preservada e diminuir os efeitos do uso de tratamento a longo prazo. Então, a gente tem um questionário de avaliar se a criança está ou não controlada. Então, a gente faz essas perguntas aí, sintomas de UNOS por mais de alguns minutos e mais de alguma vez por semana, sim ou não? Alguma limitação devido à asma? Correu, brincou menos? Eu pergunto sempre essas coisas aos pais. Necessidade de usar medicação de alívio alguma vez na semana? Acorda com falta de ar, tossindo? Então, se está bem controlado, é que não tem nenhum desses desfechos acima. Parcialmente controlado, até 2. Não controlado, de 3 ou mais acima. Então, graças a Deus que 60% dos casos de asma, eles são intermitentes ou leves. 25% a 30% moderados e somente de 5% a 10% são graves. Então, a asma grave mesmo, ela graças a Deus que é pouca. A grande maioria, elas estão entre leve e moderadas. Então, a gente tem sempre que classificar a asma de acordo com a manifestação mais grave, para a gente definir se a gente vai fazer um tratamento profilático ou com o uso de medicação diariamente por tempo prolongado, ou somente na crise. A medicação ela é anti-inflamatória e a gente tem que escolher o corticoide, com efeito anti-inflamatório. Então, paciente com asma intermitente, que tem crises graves, quer dizer, que precisa ir para pronto-socorro, a gente tem que usar como asma persistente moderada. Então, um paciente que não tem crises frequentes, mas apresenta crises graves, que precisam ir para pronto-socorro, precisam internar, aplicar em observação, usar oxigênio, a gente tem que iniciar tratamento profilático. E quando iniciar? Quando for sugestivo de asma, quando eles não forem controlados e forem frequentes, maior ou igual a 3 episódios por mês. Há exacerbações menos frequentes, porém mais graves, induzidas por vírus. Então, os pacientes que têm crises de broncoespasmo induzida por vírus e com uma frequência e grave também têm que introduzir tratamento. Diagnóstico duvidoso com necessidade de beta-2 frequente, quer dizer, é um paciente que a gente não tem um diagnóstico de asma, mas que usa beta-2 com frequência e nota melhora. Então, a gente tem que diminuir a necessidade do uso de beta-2. E aí a gente tem que iniciar a corticoterapia inalatória, que são os corticoides inalatórios. Os corticoides, eles fazem efeito anti-inflamatório e eles são os melhores para o tratamento, no início da asma e em todas as partes da asma tem um corticoide inalatório.
O que vai diferenciar são as doses, que podem ser baixas ou altas. É a primeira linha de tratamento da asma persistente em todas as idades. Diminui os sintomas, a frequência e a gravidade das exacerbações. Diminui a hiperatividade brônquica, melhora a função pulmonar. Atopia e função pulmonar diminuída predizem resposta favorável. É aquilo que eu falei. Pacientes que são atópicos ou pacientes que têm função pulmonar diminuída, eles têm uma tendência a responder mais rápido ao corticoide inalatório do que o paciente que não é atópico. Com o tratamento, você já tem uma resposta clínica e da função pulmonar rápida, até com dose baixa de corticoide, de 100 a 200 microgramas dia. Tem maior potência tópica e biodisponibilidade sistêmica. Então, existem corticoides que a gente consegue um metabolismo de primeira passagem em torno de 60%, como a beclometasona. E a gente pega a fluticasona e a mometasona, que a gente tem aí uma biodisponibilidade a gente tem um metabolismo em torno de 95%. Então, só sobra 5% para fazer efeito colateral. Então, são medicações seguras. E iniciar sempre na menor dose possível. Você tem 2 tipos de tratamento. Você pode escolher o step down, que é iniciar com doses pequenas e ir aumentando à medida que você não vê o controle, ou você pode escolher o step up, desculpa, eu confundi. Você pode escolher o step up, que é você ir aumentando ao pouco a dose do corticoide, ou você fazer o step down, que é você já entrar com a dose maior do corticoide inalatório e ir diminuindo. Então, existem as 2 escolas que defendem os 2 lados. Um iniciar passo a passo, que é o step up, ou o outro iniciar uma dose maior e vir diminuindo, que é o step down. E quanto mais precoce você iniciar o corticoide inalatório, mais chance você tem de controle. Você tem menor declínio da função pulmonar, né, quando comparado aos pacientes que não têm tratamento. E as necessidades de corticoide, eles podem ser com doses menores. Então, você pode começar com doses menores e ir aumentando com o tempo se precisar. Então, a gente tem que perceber que 95% da superfície pulmonar, elas são em pequenas vias aéreas. Então, o tamanho das partículas para chegarem nas pequenas vias aéreas interferem também no tratamento. Então, as melhores partículas que podem chegar nas vias aéreas de menor calibre são as de 2 a 5 microns. De 5 a 10 microns, elas ficam presas na traqueia nos brônquios principais. E maior que 10 microns, elas ficam presas na orofaringe. Então, hoje, você consegue ter aí partículas extrafinas, né? Que você consegue uma quantidade maior de partículas de 2 a 5 microns. Quanto mais fina for a partícula, melhor você vai ter uma resposta ao tratamento. E os espaçadores também, eles interferem na deposição pulmonar. Então, você usar um espaçador para maior de 2 anos, numa criança menor de 2 anos, você pode ter uma deficiência no aproveitamento da medicação no pulmão. Ao contrário, o espaçador de menor de 2 anos, você pode usar em maior. Então, o espaçador menor, ele pode ser usado em menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Mas o de maior de 2 anos não pode ser usado em menor de 2 anos, porque o volume dele é muito grande para criança com menos de 2 anos. Então, o que a gente quer ver? O que a gente precisa saber do corticoide aí? Que ele tem uma elevada potência tópica no local, que ela consiga fazer um efeito anti-inflamatório nos brônquios, né? Que ele tenha baixa potência sistêmica, quer dizer, que a gente consiga ter o metabolismo de primeira passagem dele grande, para ele causar menos efeito colateral, que seja fácil de usar e tenha baixo custo para a família, que tenha que tenha partículas extrafinas, né, de 2 a 5 microns, para conseguir chegar mais aos brônquios, os brônquios terminais, e depositar menos na orofaringe. E ter uma adesão adequada. Não adianta você ter tudo isso se você não tem um paciente que usa a medicação de forma contínua. Aqui estão algumas partes aí só para comparar
em relação a dose de corticoides em criança abaixo de 5 anos, para a gente ter uma ideia aí, mais ou menos. Né? Não é uma equivalência, é uma dose sugerida de baixa, média e alta dose de corticoide em crianças. Aqui de 6 a 12 anos. Dose baixa, de beclometasona, de budesonida, de fluticasona. Então, a maioria dos efeitos clínicos, os efeitos colaterais dos corticoides inalatórios, você já tem com baixas doses. Então, também a gente não tem que ter medo de aumentar a dose, porque com baixa dose você já pode ter efeito colateral. Então, a partir do momento que você não controla com baixa dose, você tem que aumentar a dose para tentar controlar. Altas doses podem ser arbitrárias e o uso está associado com maior incidência de efeitos colaterais sistêmicos. Os broncodilatadores de longa duração, que eles têm que ser usados junto com o corticoide inalatório, não se autoriza usar beta-2 de longa sozinho, a gente só autoriza ser usado junto com o corticoide inalatório. Então, não é autorizado o uso de beta-2 de longa com terapia única, tem que ser associado ao corticoide inalatório. Com o uso do beta-2 de longa, você consegue, talvez, evitar o aumento da dose de corticoide inalatório. A própria broncodilatação que o beta-2 de longa faz, ele permite uma melhor entrada do corticoide nas vias aéreas, eficaz em reduzir as exacerbações, e os dois beta-2 de longa que a gente tem é o salmeterol, que tem um efeito de 20 a 30 minutos depois que você usa, e o formoterol, que você tem um efeito 3 minutos após o uso. Que a gente vai ver agora que, em alguns casos, já estão se usando formoterol no início das crises de broncoespasmo, como tratamento de tirar da crise. Os broncodilatadores, né, de longa duração, os maiores estudos são necessários para averiguar a relação de risco-benefício em menores de 4 anos, mas existem estudos mostrando segurança nisso também. O que eles mais preocupa é com a segurança, mas os estudos até agora mostram a segurança garantida, principalmente com formoterol. A maioria dos menores de 4 anos, eles têm o quadro de broncoespasmo desencadeado por vírus. E aí o processo obstrutivo causado pelo vírus, ele é mais pelo acúmulo de muco do que tanto pela musculatura lisa. Então, isso que eles relatam, que não tem uma necessidade tão grande de se usar beta-2 de longa em pacientes abaixo de 4 anos por causa disso. Porque é mais pelo acúmulo de secreção que ocorre o processo obstrutivo do que pela obstrução da musculatura lisa. Aqui está um gráfico de poder orientar o uso de medicações nas crianças, mas eu vou falar mais para frente ali no GINA. Opa, peraí que eu apertei errado. Então, alguns trabalhos, eles também mostram o uso de antileucotrienos, que também é um plano de ação no tratamento do um outro braço que você pode seguir. Quando você não quer usar o corticoide inalatório, você tem a opção de usar o antileucotrieno. E aí existem alguns trabalhos mostrando, né, a comparação do corticoide inalatório com o antileucotrieno. Então, em pré-escolares com asma ou sibilância recorrente, o uso do corticoide inalatório é mais eficaz que o antileucotrieno diário para melhorar o controle de sintomas e diminuir as exacerbações. Isso com tratamento sozinho. Então, o trabalho, comparando o corticoide inalatório sozinho com o uso do antileucotrieno sozinho, o corticoide ele leva a vantagem do que você fazer uma monoterapia com antileucotrieno. Não é a mesma coisa quando combinados. Você tem a opção de combinar o antileucotrieno com o corticoide inalatório. Mas, quando compara os dois em monoterapia, uma monoterapia com corticoide inalatório com o antileucotrieno, o corticoide inalatório, ele leva mais vantagem. Isso é provado porque o efeito anti-inflamatório do corticoide ele é maior do que o antileucotrieno. Realmente, o antileucotrieno ele é um anti-inflamatório, mas a potência dele não é tão boa quanto o corticoide inalatório.
Então, existem alguns parâmetros para você usar o montelukast. Então, quando é um chiado viral e episódico, você tem uma chance de conseguir um controle apenas com o montelukast. Agora, quando são chiados frequentes, com exacerbações fortes que vão para pronto-socorro, o corticoide inalatório ele está mais indicado nesses casos. Então, o montelukast ele é mais associado àqueles pacientes que apresentam sibilância durante as IVAs e que não com tanta gravidade. O corticoide inalatório, não. Quando são pacientes que têm crises mais intensas, que procuram pronto-socorro, que requerem observação, aí o corticoide inalatório está mais indicado. E aí, o tratamento para menores de 6 anos, a primeira indicação é o corticoide inalatório em dose baixa, com a opção de você usar o antileucotrieno também. Então, você pode optar pelo corticoide inalatório ou usar o antileucotrieno. Mas, a partir do momento que você usa o antileucotrieno, você tem que usar o corticoide pelo menos intermitentemente. Então, ele como tratamento isolado, então, ele leva desvantagem em relação ao corticoide inalatório. Agora, a não ser quando você combina, tá? Então, igual aqui na etapa 3, ó, você usa o corticoide inalatório em baixa dose associado a um antileucotrieno, ou você aumenta a dose do corticoide inalatório, tá certo? Então, a etapa 2, que é o corticoide inalatório em baixa dose, os padrões e sintomas são compatíveis com asma com mais 3 exacerbações. Tentativa de diagnóstico para tratamento de asma com episódios frequentes de chiado. O antileucotrieno naquele mesmo estudo, o antileucotrieno ele não reduz a hospitalização e tem um efeito modesto quando comparado com o corticoide oral, com corticoide oral e nas exacerbações quando comparado com o corticoide inalatório. Então, você vai dar atenção ao antileucotrieno quando você vê que o paciente não é atópico ou não tem uma história familiar de atopia. Então, aí talvez você consiga um efeito melhor com o antileucotrieno sozinho. Mas o corticoide inalatório ele sempre leva mais vantagem que o antileucotrieno. E o tratamento, independente do corticoide inalatório ou antileucotrieno, tem que manter pelo menos no mínimo 3 meses. Na etapa 3, você tem a opção de aumentar o corticoide inalatório, a dose, ou usar o corticoide em dose baixa junto com o antileucotrieno. Etapa 3, você dobra o corticoide inalatório e a segunda opção é a associação com o antileucotrieno. Né? E sempre dessa opção de preferir os não atópicos, que respondem mais a broncoespasmo com vírus e que não têm história familiar de atopia. A partir do momento que você não consegue um controle nessa faixa de aumentar a dose de corticoide ou associar o corticoide com o leucotrieno, é a hora de você encaminhar para o especialista. Então, na etapa 4, o melhor tratamento ainda não está estabelecido. Você pode aumentar o número de doses no dia, a opção de associar um antileucotrieno, aumentar a dose de corticoide inalatória, entrar com beta-2 de longa e baixar a dose de corticoide oral ou usar a dose de corticoide oral por semanas. E aqui, aos 6 anos, já está autorizado o uso do tiatrópico. Para as crianças de 6 a 11 anos, aqui que muda. Então, eles já, aqui, ó, eles já colocam no passo 1, com a chance de você usar o corticoide inalatório com baixa dose junto com o beta-2 de curta. Então, você tem essa opção, entendeu? Então, você pode optar por usar na crise o beta-2 de curta junto com o corticoide inalatório. Só ver um negócio. Então, na etapa 1, aqui, de 6 a 11 anos, das crianças de 6 a 11 anos, você tem essas duas opções. De associar na crise só, você usar na crise o beta-2 de curta associado ao corticoide inalatório. Então, você usa
um corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta só na crise. Você não usa o beta-2 de curta sozinho. Ou você também tem a opção de iniciar uma dose baixa de corticoide inalatório. E aí, no passo 2, o que acontece? No passo 2, você começa a ter uma dose diária de corticoide inalatório. Então, você já inicia uma dose baixa de corticoide inalatório. Então, o que muda é esse passo 1 aqui. E hoje, eu já trato os pacientes acima de 6 anos, nas crises, eu não uso só o beta-2 de curta sozinho. Eu uso o beta-2 de curta associado a um corticoide inalatório, para você avaliar a resposta. Então, isso aí teve um motivo deles chegarem a isso. Por que a gente vai usar, por que a gente não usa em crianças abaixo de 6 anos e a gente usa o corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta na crise em crianças de 6 a 11 anos? Porque foi uma medida do GINA, em 2019. Que eles falaram que o tratamento da asma com broncodilatador de curta duração não deve ser feito sozinho para adolescentes e crianças e adultos, entendeu? Então, o GINA propôs isso e aí ele deu os motivos. Quais são os motivos de você usar o beta-2 de curta com corticoide inalatório em crianças maiores de 6 anos para você tratar a crise? Por que a asma não é uma doença apenas de broncoconstrição? Esse é um dos motivos. O uso de maior ou igual a 3 recipientes de beta-2 por ano está associado a maior risco de visitas a emergências e maior que 12 no ano, com maior risco de morte. Então, eles viram que quanto mais o paciente usava beta-2 de curta, sem associar o corticoide, ele estava associando a maior morbidade e mortalidade. Então, você usando o beta-2 de curta com o corticoide inalatório, você diminui a chance disso. O uso regular ou frequente do beta-2 está associado a efeitos adversos, como diminuição da broncoproteção e diminuição da resposta broncodilatadora. Você pode fazer o quê? Desenvolver uma tolerância ao broncodilatador, ou você deixar o processo inflamatório aumentar e você entrar numa fase que a gente chama de remodelamento, que é onde você não tem uma resposta broncodilatadora mais efetiva, coisa que o corticoide inalatório, às vezes, diminui a chance de remodelamento. O tratamento com beta-2 aumenta o risco de exacerbações graves e que a adição de qualquer... Peraí. Eu consigo... Peraí. O tratamento apenas com beta-2 aumenta o risco de exacerbações graves e que a adição de qualquer corticoide inalatório reduz significativamente esse risco. Então, eles perceberam que, usando o beta-2 de curta com o corticoide inalatório na crise aguda em crianças acima de 6 anos, eles diminuíram a chance de exacerbação grave de internação. Então, isso foi uma das questões que eles estão botando já o corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta na crise aguda. Pelo seu alívio dos sintomas, os pacientes acabam usando somente o beta-2 de curta, com baixa adesão ao tratamento com corticoide inalatório. Então, isso é uma outra coisa. O paciente acostuma a usar o beta-2 de curta, né? Ele se sente bem, então ele não vai fazer tratamento. É muito comum vir paciente no meu consultório que, não, eu não faço tratamento com corticoide inalatório, eu uso o beta-2 e me sinto melhor. Isso você dá mais chance, o quê? Lembra daquilo que eu falei. O processo inflamatório, ele persiste mesmo não estando em crise. E se uma hora o beta-2 vai fazer o quê? Ele não vai fazer efeito mais, que o processo inflamatório vai aumentar. 30% a 37% dos adultos com crise de asma e 15% a 20% dos adultos que morrem tinham asma persistente leve. Então, eles tiveram sintomas que eles subjugaram os sintomas dele. Então, isso é uma outra coisa. O paciente que tem asma, e ele caminha para a adolescência e para a vida adulta, ele acostuma a sofrer com a crise. Ele acostuma com os sintomas. Então, ele prefere tratar a crise com beta-2 de curta do que ele fazer um tratamento com corticoide inalatório. Então, a partir do momento que eles começaram a usar o beta-2 de curta com corticoide inalatório, eles começaram a ver que esse paciente começou a ir menos ao hospital. Então, aí, no caso aqui, do paciente acima de 6 anos, no passo 3, você já pode iniciar com corticoide inalatório e um beta-2 de longa.
ou associar um antileucotrieno ao corticoide inalatório baixa dose. E aí, na fase 5, encaminhar para o especialista. Então, aqui, depois da não resposta com o beta-2 de longa, você já pode encaminhar para o especialista. E aí o tiotrópio entrou. O Gina propôs o tiotrópio acima de 6 anos. É uma terapia adjuvante em crianças maiores de 6 anos, com asma não controlada, nas etapas 4 e 5 do Gina. A associação do tiotrópio tem que ser ao corticoide inalatório ao lado. Então, para você poder usar o tiotrópio, o seu paciente tem que estar usando o corticoide inalatório mais beta-2 de longa. E reduz a taxa de exacerbações também. Pode ser uma opção alternativa ao uso de LABAs, quando esses não são bem tolerados ou não eficazes. A dose é de 5 microgramas dia e efeitos adversos pouco frequentes, apenas boca seca e retenção urinária. O único problema do tiotrópico, para mim, é manejo. Ele é um pouquinho difícil até de você montar ele. Depois de montado, ele é fácil usar, mas montar é um pouquinho complicado, e dá um pouquinho de trabalho de montar. Outro tratamento que entra ali, que é junto com o tiotrópico, está ali na mesma fase, que é o Xolé, que é o omalizumab, que é um anticorpo anti-IgE monoclonal, né, que está na etapa 5, junto com o tiotrópico ali, e é na alergia, e é na asma alérgica. Então, eu tenho pacientes que usam. Então, você tem que ter um IgE aumentado para você poder fazer parte do protocolo. Já está autorizado acima de 6 anos, a dose é de acordo com o quilo, vai de 20 a 150 quilos, e depende da IgE. Você tem que ter um IgE em torno de 30 a 1.500. Então, você tem um gráfico em que você vê o tamanho da IgE e puxa de acordo com o peso. Se não tiver de acordo, não der o tamanho ali, ele não está indicado tratamento. Então, você precisa ter o peso do paciente associado a uma IgE aumentada para poder indicar o tratamento. É via subcutânea e você toma geralmente de 2 a 4 semanas de acordo com o gráfico lá. É bem tolerado, tem baixo risco de anafilaxia e, pelo risco de anafilaxia, apesar de ser baixo, tem que ser feito no ambiente hospitalar. Hoje, você também tem o mepolizumab, que é o anticorpo monoclonal humanizado, né? Que é o anti-interleucina 5, que você está usado aí, que vai inibir os eosinófilos. É para asma eosinofílicas. Ela reduz a inflamação e os eosinófilos. É a anti-interleucina 5. É na asma grave, eosinofílica, a partir de 6 anos também, na etapa 5. Os estudos utilizam eosinófilos do sangue periféricos e, no momento da avaliação, ou maior ou igual a 300 células por microlitro, nos 12 meses anteriores para caracterizar eosinofilia. Eu não tenho ainda paciente usando esse mepolizumab, não. E a via também é subcutânea a cada 4 semanas. Com que frequência a asma deve ser avaliada? De mês em mês, depois do início do tratamento, depois do controle de 2 a 3 meses. Quando passar para a etapa seguinte do tratamento? Manter a nova etapa no mínimo 2 a 3 meses, se a asma não estiver controlada. Então, também 1 mês, 2 meses, 1 mês é muito pouco tempo para avaliar. Eu avalio em torno de 2 a 3 meses o tratamento. As medicações, a gente tem que lembrar que elas são acumulativas. Então, a medicação, ela vai acumulando no pulmão e vai fazer o efeito anti-inflamatório acumulativo. Então, ela vai levar mais tempo. Um tratamento de 6 meses, ele é muito mais vantajoso que o tratamento de 3, 2 meses. Por quê? Porque o efeito anti-inflamatório vai ser maior. Então, você também avaliar em curtos períodos de 1 mês é muito precoce, você trocar a medicação nesse período. Se a dose estiver suficiente, o que você tem que avaliar? Adesão, qualidade de vida. Hoje, a tendência do paciente ficar dentro de casa e não ter uma atividade física e uma tendência à obesidade é muito grande, e aí entra nas comorbidades. Então, a principal comorbidade associada à asma na infância não é o refluxo mais, hoje é a obesidade, o refluxo não é mais a primeira comorbidade. Ter certeza que o diagnóstico está correto. Já foi comum vir paciente com diagnóstico de asma para mim, e paciente tinha fibrose cística. O uso da medicação, se está usando da forma correta, e alguns fatores de risco que são modificáveis.
Quando diminuir a dose? Quando você tem 3 meses sem exacerbação, se você já tem uma função pulmonar normal ou próxima do normal, se o uso de beta-2 de curta ela tá de vez em quando, se não tem limite de atividade física, e se não tem exacerbações também induzidas por vírus ou em viagens que teve algum gatilho. Quando diminuir a dose ainda, tentar identificar a dose mais baixa, para você manter o controle e depois tentar suspender, porque, infelizmente, a gente não tem um exame que se faça que você consiga dizer que o tratamento já está suficiente. Então, você vai tentando diminuir a dose e vendo se o paciente tolera uma dose baixa, e com essa dose baixa você tenta suspender em algum momento. Porque se ele tolerou uma dose baixa, ele pode tolerar uma suspensão. Reduzir de 25% a 50% a dose dos corticoides inalatórios em intervalo de 3 meses. Tá? E evitar a exposição a fumo. Quando parar o tratamento? Quando o paciente tem de 6 a 12 meses assintomáticos e sem fatores de risco. Então, eu não sei se foi muito cansativo aí, mas eu queria terminar aqui, a aula, geralmente eu gosto de terminar a aula falando uma frase, que a prática da medicina é uma arte e não um comércio, um chamado e não um negócio. Um chamado em que seu coração será exercitado igualmente a sua cabeça. Obrigado pelo convite aí, espero ter sido claro nas minhas especificações aí. Obrigado, Maurício. Foi excelente. A asma é um assunto muito caro para mim, porque eu sou asmático desde criança. Uma das primeiras memórias da minha vida foi de quando eu era criança, bebê, internado. Eu me lembro, tem flash disso. Depois, assim, no decorrer da vida, morei em Una, frio. Toda vez tinha época que a gente ia ter crise. Na minha época, não tinha, a gente não usava, não tinha isso. Era aerolim comprimido. Tomava aquilo e ficava, nossa, um ataque cardíaco, era muito ruim. E me lembro que também teve uma época que a gente, teve uma época na pré-adolescência, assim, na adolescência, a asma ficou mais intensa. Aí me levaram para Vitória para fazer, a gente tinha uns testes cutâneos, aplicar, não sei nem se faz mais isso. Faz. Para antígeno, aquilo. A gente aplicava uma injeçãozinha na barriga, aplicava de 3 em 3 dias uma injeçãozinha subcutânea na barriga. Não sei o que era. E aí, quando entrei na adolescência, de verdade, 14, 15 anos, acabou, sumiu. Eu tinha crises esporádicas. De um tempo para cá, eu voltei a ter crise. Depois que eu fiz a bariátrica, eu perdi peso, nunca mais tive crise. Se bem que Comorbidade da obesidade. Isso aí que eu estou falando. E também eu também faço uso, estava fazendo uso de corticoide todo dia, Foster. Melhorou muito a minha vida. Mas, assim, foi impressionante. Depois que eu perdi peso, a minha capacidade... Antes de fazer a cirurgia, eu fiz uma espirometria, a minha capacidade pulmonar era reduzida. Depois da cirurgia, sem ter atividade física nenhuma, minha capacidade voltou ao normal. Como que a obesidade atrapalha a gente respirar, né? Hoje, a principal comorbidade associada à asma, em não controle da asma, é a obesidade. O refluxo hoje não está em primeira causa, não. E aquele negócio que eu te falei, que a pessoa acostuma com a crise, eu lembro que eu estava jogando bola e o Leandro estava jogando bola comigo e ele falava, cara, mas toda vez que você vem jogar bola, você tá usando o salbutamol, você está usando o Dovente, você precisa de um tratamento preventivo, cara. Eu já estava há muito tempo e o Leandro percebeu isso comigo, e aí depois eu também uso o Foster, e eu fui internado por Covid, graças a Deus que eu estava usando o Foster, e para você ver, eu estava mascarando o paciente, por isso que eles não aceitam mais você usar, acima de 6 anos, o beta-2 de curta mais sozinho. Por quê? Porque eu fui um exemplo disso, que eu estava usando o beta-2 de curta, estava me aliviando, mas o Leandro falou, pô, cara, você está sempre usando isso, você tem que usar um corticoide aí, cara, entendeu? Então, as pessoas, elas se ele faz o subdiagnóstico, eles acostumam com que você usa o Dovente, você usa o beta-2 e você alivia, você vai usando, e aí seu processo inflamatório vai aumentando, entendeu? Por isso que mudou o GINA acima de 6 anos, e eu já estou fazendo isso com meus pacientes.
Eu não deixo meus pacientes, e alguns pacientes abaixo de 6 anos, eu já também oriento isso também, entendeu? Porque vai acabar que vai cair nisso mesmo, entendeu? Porque são medicações seguras e que você não pode... Se você tem a chance de você evitar uma queda da função pulmonar no futuro, usando um corticoide inalatório, e é uma medicação segura, por que você não vai usar? Entendeu? Então, eu estou tendencioso a usar o corticoide inalatório na crise até em crianças abaixo de 6, que tem um diagnóstico de asma, que eu consigo confirmar um diagnóstico de asma, entendeu? Luiz Renato? Tá Luiz Renato aí? Estou assim, Bruno. Ei, O... boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Maurício, primeiro, assim, parabéns pela palestra, muito boa, tá muito abrangente, né? Pegou, assim, todo o diagnóstico, né? Tratamento, crise, né? Muito, muito bom, realmente. Por assim, o que te vê na asma, duas coisas que eu observo, e que você também observa com certeza, mas que eu, primeiro, muito pouco paciente tratando corretamente, né? De assustar, né? A maioria não trata. Outra coisa também, que é outro viés da situação, que é muito paciente tratando sem ter asma, né? Quer dizer, vai no pronto-socorro porque tossiu 2 dias e sibilou um pouquinho, lactente, ou menos 2 anos, o colega já começa a tratar, né? Então, assim, isso a gente tem que falar, deixar claro aí, né, Maurício, para esses colegas, né, a gente pode trabalhar de pronto-socorro, tentar evitar iniciar tratamento sem ter indicação clara, né? E se iniciar, começar a encaminhar para alguém, né? Porque você jogar uma medicação de controle para a criança, né? E depois mandar a criança para casa, vai usar até quando o remédio, vai E suspender aumenta o quando. custo, né, Luiz? Aumenta o Aumenta muito custo, o né? custo e prolonga o tratamento. A criança usando É. corticoide 6 meses, porque o colega passou no pronto-socorro e ele continua usando, né? Não falou que tinha que parar, não E acompanhou. lá na especificação, Luiz, está bem claro lá, que eu falei, a crise de broncoespasmo fora de IVAS. Aí que você pode definir como asma. Durante a IVAS é comum, e o vírus dá hiperatividade brônquica, dá sibilância, e não necessariamente é uma asma, entendeu? Então, é isso aí. Então, quer dizer, iniciar um tratamento para uma crise de sibilância no momento de IVAS, então tem que definir esse diagnóstico bem feito, tem que ser bem dado esse diagnóstico. Não é no pronto-socorro que vai dar, não, entendeu? Com certeza. E não numa crise só, na primeira crise, né? Entendeu? Lógico. Tratar a crise e encaminhar para o consultório para o colega poder tratar, né? O pediatra pode tratar, entendeu? No consultório. Sim, Por isso que sim. eu te falei, lá tem até os passos de encaminhamento para o especialista. Então, a definição lá, o uso das medicações, tá lá, tá direitinho lá. Então, pode ser iniciado pelo próprio pediatra, sem dúvida. Entendeu? Eu concordo com isso. Agora, é o que você falou, tem que dar o diagnóstico bem dado. Não é criança chegando lá, a primeira sibilância, com IVAS, e já entrar com o tratamento. É aquilo que eu falei, quando você define, quando você fala que a criança tem asma, a mãe, ela fica abatida. Ela fala, poxa, doutor, meu filho tem asma? Então, que aquilo dá uma depressão nela ali, é que ela não quer ouvir aquilo, entendeu? Então, meu filho vai usar medicação a vida toda, sabe? Então, a gente, como médico, a gente tem o dever de tratar, mas a gente tem a obrigação de tranquilizar, entendeu? E não deixar a paciente amedrontada, definir diagnósticos no paciente em que não tem uma definição. Não é chegar e falar, você tem isso, sendo que ainda não está definido. Você dá um diagnóstico ali, você estigmatiza a família. Entendeu? A mãe já começa a dar banho de água mineral em criança, começa a não viajar por causa da criança, começa a não levar a criança em piscina. Então, você fazer isso, você tem que tomar cuidado para você não dar essas limitações ao paciente. A gente tem que saber acalmar a paciente, a gente tem que tranquilizar o paciente, entendeu? Com certeza, assim, a asma é uma doença crônica, né? A gente sabe que é uma doença, a princípio, controlável, bem controlável, mas não cura, né? Uma vez Não tem asmático, cura. sempre asmático, né? Então, você falar isso com a mãe, realmente está condenando aquela mãe a ter um filho doente por toda a vida, e às vezes ele não tem asma, né? Quer dizer, muitas vezes Justo, não tem, né? Entendeu? justo. Por isso, só uma pergunta assim, que você observa, né? Sei que últimos 2 anos, né, 1 ano e meio com o Covid e o isolamento, né, distanciamento das pessoas, a virose pararam de circular e com isso não desencadeia asma, não desencadeia crise.
Então, a gente vê por criança sibilando, né? Agora está voltando a começar a aparecer, né? Mas mesmo antes da pandemia, a gente observava que muito antigamente a gente tinha muita criança asmática em UTI, né? Entendeu? E antes da pandemia a gente tem pouca internação em UTI, pelo menos em Cachoeiro, de criança com asma, né? Isso melhorou bem, né? Com a impressão minha. Não. Primeiro que a gente teve uma circulação Então, de um isso antes da vírus, pandemia, né? Mesmo antes da que foi da pandemia. pandemia, né? Então, teve só um vírus que circulou, a ausência escolar o afastamento diminuiu as chances de outros vírus, né, causarem aí. E uma coisa que o Covid o Covid, ele na criança, ele não tem uma tendência a levar a broncoespasmo, Luiz. Não, não, Entendeu? assim, mesmo antes do Covid, Maurício, antes da pandemia, a gente observava menos internação em UTI, né? De asma. Ah, tá. Sim, Mesmo antes da sim, sim, pandemia. porque hoje, né, as pessoas já conhecem a medicação inalatória, né? Então, quando eu cheguei aqui, Luiz, praticamente não só conhecia bombinha espaçador. Hoje, Eu é raro um lembro da paciente que não sua, chegue para mim usando bombinha espaçador, eu lembro entendeu? da sua luta Então, contra a hoje está microbioma. todo mundo já está usando, já, quer dizer, e a grande maioria, eles estão evitando ir para pronto-socorro, porque eles já conseguem se controlar em casa, então eles vão evitar. Só vai em último caso mesmo, entendeu? Então, graças a Deus, realmente tem diminuído Melhorou, bem, com entendeu? Isso certeza. é sinal que estão tratando corretamente também, né? Sim, melhorou, sim, não está ainda ideal, mas com certeza melhorou porque os casos não estão aparecendo na UTI, graças a Deus, né? Lógico, com certeza. É uma vez ou outra que aparece lá para gente, né? A grande maioria não vai, entendeu? Alguns pacientes que têm algumas comorbidades, igual neuropatas, né? Aí tem uma tendência maior, né, Luiz, fazer. Mas aí também tem outros fatores, né? Desnutrição, acamamento, né? Que aí facilita isso aí. Mas em si, de modo geral, graças a Deus, diminuiu bem a gravidade. Uma pergunta para você também, já que me interessa muito, que eu adoro cachorro, gato, bicho. Antigamente, né, a gente falava que criança com asma não podia nem chegar perto de cachorro, né? Tinha que correr na rua, tinha que atravessar a rua se desse cara com cachorro na rua, né? E hoje a gente vê que tem trabalho mostrando que a convivência com pet reduz a ocorrência da asma, da crise, né? É. Isso é muito interessante, a mudança da visão da convivência com pet, né? O que você fala sobre isso? Principalmente, vamos lá. Primeira coisa, se você falar isso para a criança, aquilo dá uma depressão na criança do caramba. Não, Pô. com Quando certeza. você faz o teste alérgico, dá positivo ao cachorro, na hora já fala, meu cachorro. Então, deixar bem claro que quem tem teste alérgico positivo para cão e gato, não quer dizer que não pode ter animal em casa, entendeu? Você vai evitar dormir com o cachorro na cama, ficar com ele no ambiente fechado, onde ele acumula mais pelo. Mas se você tem uma área de serviço, uma varanda, um quintal, não tem problema nenhum você ter um cachorro em casa, entendeu? E hoje, essa tendência de ter o animal em casa para diminuir a alergia é muito grande, principalmente se a criança nasce num ambiente onde que já existe cachorro. Então, daquele casal que já casou, que já tem um cachorro em casa, quando eles vão ter filho, pela exposição que já tem o animal, a chance de desenvolver alergia ao animal ou a outra alergeno até a outra, a reação cruzada com ácaro, ele diminui a chance de ficar alérgico. Então, isso já é provado já. Quando a criança nasce no ambiente aonde o cachorro está. Diferente daquele lugar aonde você, por exemplo, você tem alergia e você já tem uma alergia a cachorro, você tem uma sensibilidade ao cão e você compra o cão para entrar na sua casa. Aí a tendência de você desenvolver uma alergia é maior, se você tiver uma exposição muito perto a ele. Mas, a partir do momento que nasce num ambiente onde o cão ou o gato já existe, a chance de você desenvolver qualquer tipo de alergia, não é só Não, sim, inalatória, não. até Até melhora. dermatite atópica, até alergia Sim, alimentar, sim, diminui. você muda o microbioma da criança, Exatamente. você É melhora a aquele esquema do infecção, microbioma. isso aí, Exatamente. com Que certeza. é aquele negócio que a gente fala. Por que a tendência da pessoa que mora na roça é ter? Lógico que não é uma regra. Tem gente da roça que tem alergia. Mas a grande maioria do pessoal que tá na roça não tem alergia. Se você Sim. pegar quem está lá andando descalço, mexendo com boi, galinha, tratando de vaca, galinheiro, chiqueiro, cachorro, cavalo, Não a fica doente, tendência não, deles não. terem alergia é muito pouca, entendeu? Sim, com Muito certeza. pouca. Por isso que lá eu falei, geralmente a asma ela é uma doença de país industrializado. Geralmente doença de cidade. Se você for na África, na Índia, aonde ali a parte ali do nível social é menor, a rede de esgoto, coisas ruins, água potável, você cai a chance de desenvolver asma.
Todas as entendeu? doenças autoimunes e alérgicas são mais incidentes no país industrializado, eles não têm contato com a natureza, né, por causa do bioma. Exatamente, exato. Por isso que a vida ao ar livre é essencial. Por isso que aumentou agora uma tendência à alergia com, com afastamento e com isolamento. As crianças ficaram tudo dentro de casa. Então, eles desenvolveram tendência a ter mais sintomas, né? Entendeu? É muito interessante. Diminuiu as crises, mas os sintomas de alergia aumentaram. Rinite alérgica, dermatite atópica, urticária, sintomas noturnos, despertares noturnos, entendeu? Então, isso aumentou muito. Só vai, Maurício, está tocando a hora. Vê se alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta, ou diretamente aí, pode abrir o microfone ou manda por e-mail aqui pelo chat. Alguém está participando aí, temos ainda 25 participantes. Alguém, né, Bruno? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, né, Bruno? Vamos abrir para. Fique à vontade, se quiser fazer uma pergunta, quiser fazer alguma observação, é um bate-papo informal. Ou E faz peço direto também, ou bota no chat. e para a gente também, daqui a pouquinho nós vamos passar aquelas 3 perguntinhas de Sim, novo, sim, sim. só para a gente fazer aquela a avaliação pós-teste. Fique à vontade. É isso. Ô, Maurício, Luiz, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado pela disponibilidade de falar para a gente. É sempre enriquecedor. Esse tema é um tema bastante interessante. Você frisou uma coisa importante na sua apresentação, Maurício, que eu achei bem interessante. É, não faça raio-x. Raio-x, a imagem do tórax na asma é a exceção, porque você vai encontrar 100% das vezes, ou em grande parte das vezes, uma faixa telectásica, vai interpretar erradamente aquilo ali como pneumonia e vai dar antibiótico para um paciente que não precisa de antibiótico. Então, isso é um negócio muito importante, né? Um exame bem indicado, ele faz bem, mas ele mal indicado, pelo contrário, ele vai fazer mal para o paciente, né? Então, usar as ferramentas que a gente tem disponíveis, elas têm que ser também a gente tem que usar bem a ferramenta. E também uma outra coisa importante que eu observo, você também falou isso, e eu observo em todas, especialmente na minha especialidade, é o overdiagnóstico. Hoje em dia, qualquer coisa, todo mundo já tem, você tem um diagnóstico exacerbado de asma e de qualquer outra doença, e aquilo carrega um estigma para o resto da vida. Tanto que quando meu menino, o menino é paciente do Luiz, ele sibilou uma vez, vai ser asma. Não é diagnóstico de asma ainda. Antes de 2 anos, você não dá diagnóstico de asma. Exatamente. Antigamente era assim, né? É engraçado. Como que as coisas foram mudando? Você falou agora do animal, assim, e, nossa senhora, era isso. Se você tirar Gente, o pet da criança, é complicado, tá? Eu falo com os pais lá, eu não falo nem para tirar o pet, porque eu falo assim, é muito mais fácil trocar de médico do que tirar o animal de casa. Muito mais fácil, entendeu? Eles não tiram o animal de jeito nenhum e não precisa, entendeu? Não precisa. é isso aí, aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Foi excelente. Antes de encerrar, eu vou pedir para a Alessandra passar aquelas 3 perguntinhas de novo. E aí, o Maurício, você dá uma comentadinha assim que responder é coisa rápida, tudo bem? Ok. Aí, agora a gente vai dar 45 segundos, porque são as mesmas perguntas, eu tenho convicção que agora a gente vai evoluir. Mais 5 segundos para encerrar. Vou encerrar e passar a questão 2. Tá aparecendo para mim, não. Aí não está não, Bira? Tá, não. Agora não tem como voltar, doutor. Só vai para a questão 2, então, do pós-teste. Está aparecendo? Não. Não, o doutor Alan também está reclamando que não apareceu para ele. Aqui também não. Na minha tela não apareceu, não. Porque são dois, não.
Apareceu. Isso. Aí está tendo um delay, ô, Alessandra. Acho que tem que... Não, mas tem gente vendo, porque estão respondendo. Apareceu. Demorou. Mais 5 segundos. Vou encerrar, passar a última questão. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Isso. Aí você passa e o Maurício comenta para a gente a resposta correta, por favor, Maurício. Pré-teste, questão 1. Então, aí todos são causas, né? Todos são causas de gatilho de asma. Alergenos, né? Alergenos, vírus e fumo passivo por ação direta. O exercício físico é uma ação indireta, entendeu? Aí você tem a teoria que pode ser a desidratação da mucosa ou pela ação do próprio ar que entra ali, né? Pela hiperpneia ali. Mas o exercício físico seria uma ação indireta. Alergenos e vírus e fumo passivo é uma ação direta. A resposta Então, todos eles certa são é a letra E, né, doutor? Letra E. Então, no pré-teste foi 57%. Vamos ver no pós-teste. Foi 100. Pós-teste foi 100, eu lembro. 100%. Você tem... o exercício é um fator desencadeante para você? Para mim, não. Para mim, não. Para mim, é. Quando eu tenho crise, se eu tiver em crise, entendeu? Agora, eu sem crise não desaquedei, não, entendeu? Mas quando eu estou em crise, se eu estou com IVAs, infecções de vias aéreas, um resfriado, alguma coisa, aí me desencadeia. Vamos lá para o segundo? Pré-teste, questão 2. A característica broncodilatadora, ela é 12% da basal. É uma melhora de 12% da basal e também 200 ml. A gente caracteriza 200 ml também, junto com os 12%. 12% e 200 ml. Mas sabendo que é 12% do broncodilatador, já está bom demais. Então, a resposta certa é a B. B. Vamos ver no pós-teste. Acho que deu 100 também. Muito bom, muito bom. Interromper. Passar o pré-teste, questão 3. O que você quer com o tratamento preventivo é permitir vida sem restrições e diminuir o custo da família e social da doença, evitar restrições para que o estigma que a doença pode dar para o paciente. Então, ter uma vida normal. Então, a resposta certa é A e C. A cura da asma, o doutor Luiz Renato mesmo falou aí, não tem. A partir do momento que você tem diagnóstico de asma, você tem controle. Você pode estar controlado da asma, mas em algum momento da vida você pode ter crise. Então, a cura da asma você não vai ter. A resposta certa, letra D, A e C, né? D de dado, A e C. Vamos ver no pós-teste. Aumentou para 75%. Isso aí. Parabéns a todos. Maurício, excelente. Obrigado aí, Bruno. Eu agradeço. A gente que agradece. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que participaram. Estamos aqui para poder servir. Muito
Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisinha, Maurício? Mais alguma coisinha, Luiz? Fique à vontade. Não. Tudo certo? Certo. Gente, boa noite, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Abração. Muito Boa obrigado. noite a todos. Até a Abraço. próxima. Tchau.